Hoje é quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Data Broker, Open, modo carro e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Só reforçando o e-mail com a gravação sobre o papo de VPN foi disparado. Também os ganhadores dos prêmios também foram contactados, tudo direitinho. Só não tá direitinho os meus AirPods. Eu fui usar os AirPods, você já sabe, né? Já falei que a bateria do esquerdo tá diferente da do direito. E eu coloquei no ouvido, tava recarregando, coloquei no ouvido e o direito tava zerado. Falei, caramba, não carregou. E aí, na verdade, foi sujeira. Eu limpei os contatos. Teve uma vez que isso tava acontecendo e era um problema físico, tanto que trocaram os AirPods, na verdade, trocaram a caixinha, a Apple trocou a caixinha e depois trocou o AirPod esquerdo, por isso a diferença de baterias. E eu falei, pô, agora foi pro direito, mas não, só limpeza, tanto que eram os dois que não estavam carregando, tanto o direito quanto o esquerdo. Depois eu vou mostrar esse processo de limpeza e também aquela questão de um AirPod ficar mais alto que o outro, o volume, tem coisa sobre isso pra comentar. E falando sobre o desafio dos 10 anos, o Facebook se pronunciou. Quando a galera se pronuncia, quando existe um burburinho, é sinal que tem alguma coisa aí, que nem, por exemplo, a Netflix fez uma série da Marie Kondo. E o que tem de gente falando mal da Marie Kondo, ela tinha um livro e todo mundo gostava do livro, né? Tinha algumas pessoas, óbvio, que não gostavam, mas agora na série a galera tá revoltada com as táticas da Marie Kondo. Como assim jogar uns livros fora? Eu sou suspeito pra falar que eu gosto da Marie Kondo, li o livro dela e o livro não me ensinou muita coisa, a bem da verdade. Ela fala da visão oriental de arrumação, então não foi nenhuma novidade pra mim. O que eu gostei, o aprendizado que eu tive com a Marie Kondo foi na questão de dobrar, né, de tecido, de respeito com os tecidos. Que ela fala, ó, meia, não faz assim que você tá esgaçando, aqui tem a gravidade agindo, não, dobra em 3 e coloca na gaveta, em pezinho, pra ocupar menos espaço. E a visão oriental eu acho que é muito parecida com a visão do geek. Geek, ele tem um amor pelas suas peças de tecnologia, não tem? Trata bem o iPhone, eu limpo o meu toda hora. E uma humanização, né, não é exatamente essa palavra, seria mais tratar as coisas como elas foram concebidas, como o destino que você está dando para elas. Por exemplo, talvez você tenha uma tesoura de cozinha para cortar as coisas de cozinha, pacote ou qualquer coisa do tipo. E na visão oriental você não vai usar essa tesoura de cozinha para cortar papel, para cortar outras coisas fora da cozinha. Tem um pouco de toque ali talvez, mas o ponto principal é o respeito. É você não pegar os objetos e tacar os objetos, né? Você colocar, mas ninguém taca o iPhone, né? A gente coloca o iPhone, né, calmamente em cima da mesa. São pensamentos bem próximos. Mas se a galera, né, tá falando sobre Marie Kondo, é porque tem alguma coisa aí. Logo, portanto, vale assistir. Você não vai concordar com tudo. Jogar livro fora, ela fala, ela não diz pra jogar livros fora. Ela diz, ó, você deve ter uns 30 livrinhos em casa. Os livros aí antigos que você não leu, passa pra frente. Tem uma coisa anti-acúmulo e fazer as coisas circularem. Acho que vale a pena assistir. Fica aí como dica da Netflix. Você não vai concordar com tudo, mas aquilo que você curtir, traz pra sua vida e aplica. Mas o que o Facebook falou é que esse papinho aí do desafio dos 10 anos, ser pra coleta de dados do Facebook, que não, isso não é verdade, isso partiu dos próprios usuários, ele não tem nenhuma participação nisso, ele não tá espiando os dados. A bem da verdade, o Facebook já tem as nossas fotos, né? Pelo menos as fotos de perfil. Então, seria ingênuo não acreditar que ele, né, faz ali alguma análise, mas nesse caso em específico do desafio, talvez o Facebook tenha colaborado. Há um ano atrás você estava fazendo isso, deu ideia pro primeiro usuário fazer e aí ganhou aquela massa crítica, mas para ser um treinamento de inteligência artificial, teria que ter um aplicativo coletando esses dados. Você provavelmente um usuário, né, educado. Por que o teu perfil de Instagram ele tá público? Por que o teu perfil de Facebook tá público? Né? Você sabe gerenciar essas informações? Não, peraí. Qual é a minha política de dados? No meu Facebook é só família? Então, peraí, né? Não tem por que ser público. É só família, só os meus amigos, a galera que eu conheço. Dá pra ficar fechado. Meu Instagram não, meu Instagram é pessoal, que né, não é o do Cocatec, por exemplo. Não tem como trancar o perfil do Cocatec. É um perfil público, as coisas que estão ali são públicas e eu tenho ciência disso. Então, legal que a galera esteja consciente a respeito da coleta de dados. Acredito até que alguém possa pegar as coisas que estão públicas, pegar as hashtags e fazer uma análise em cima das hashtags, pegar as fotos que são públicas, mas como uma teoria que tenha começado como teoria da conspiração, não acredito muito não. Notícias. Cocatec.
E nessa de dados, o seu Timóteo fez um editorial no New York Times falando que tá na hora do usuário tomar posse dos seus dados, acabar com essa venda de dados, fazer com que os brokers de dados, a galera que vende dados, que isso tenha um registro, que a gente saiba, né, as transações que foram realizadas, quem comprou o quê, para onde foram os dados, dá o poder para o usuário, se quiser, de apagar esses dados. Tem uma outra iniciativa do governo americano que é o Open, aberto, né, Open, Public, Electronic and Necessary, que diz, os dados públicos que o governo tem deveriam ser acessíveis para todo mundo, seja em computadores, tablets, smartphones, nada de formatos proprietários, bem simples. Tipo, não sei se você já viu o portal da transparência aqui no Brasil. O portal é complicado de você usar. Parece fatura de cartão de crédito, né? Que é aquela coisa para você não entender, para você se enrolar mesmo. Não. Tem que ser uma coisa de fácil leitura. Isso também é você dar ao usuário acesso aos dados. Seus dados pessoais, acesso fácil, né? Pela brokeragem de dados. Já os dados que são públicos, você tem toda uma burocracia. Fizeram uma pesquisa, para considerar como uma pesquisa. Pegaram 1.000 pessoas, sabe, sei lá qual foi a metodologia de seleção dessas 1.000 pessoas, mas pegaram 1.000 americanos e 75% não sabia que o Facebook tinha ali, conhecia tanto assim os hábitos das pessoas. Tinha uma lista de interesses. 51% ficou chateado, né, do Facebook ter essa informação e 27% queria que aquilo que é apresentado pelo Facebook, que o algoritmo do Facebook fosse mais certeiro. Não dá pra tirar muita coisa daí. Então quer dizer que os outros 73% tá contente com a timeline, com o que é apresentado. Não sei se dá pra fazer essa relação. Foram várias perguntas falando de política, falando da questão multicultural, questão racial. Talvez seja um raio-x mais americano que a gente não possa aplicar aqui no Brasil. Mas ainda assim, interessante saber que a galera, né, não tá tão informada assim sobre o que acontece, né, os dados que o Facebook tem da gente. Rolou mais um vazamento de dados massivo, coisa de 87 gigas, vai dar coisa de 1 milhão de e-mails. Senha foi pouco, né, comparativamente. Foram 1 bilhão de e-mails, coisa de 20 milhões de senhas. Já tá tudo catalogado dentro do Have I Been Phoned? Mas esse é o tipo de situação, né, que vale a pena você ter um serviço de senhas. Porque, né, permite que você tenha as senhas não repetidas, um gerenciamento de senhas, mas o mais legal nesse caso é que ele te avisa, olha só, esse teu e-mail aqui pintou nesse vazamento. Essa senha aqui, tá presente aqui, vamos trocar. Mostra quais são as suas senhas vulneráveis. Tem um aplicativo do Have I Been Phoned que também você pode colocar lá o seu e-mail, ele vai te avisar quando pintar alguma coisa. Mas também é bem provável que você tenha vários e-mails. Enfim, vale a pena você ter alguma solução que gerencie isso tudo pra você com o menor atrito possível. Porque se tiver atrito, né, a gente acaba que não faz. Mesma coisa pra quem tem site, usa ali o WordPress, aqueles plugins. Dá uma olhadinha na questão de segurança. Teve o Social Network Tabs, também abriu os tokens do Twitter, permitindo a hackeragem, acesso às contas. Existe toda uma indústria em cima de dados. Por exemplo, se conseguirem um exploit de iOS remoto, conseguir invadir remotamente um iPhone, pagam no mercado negro 2 milhões de trumps por essa falha. Se for achado uma falha e precisar clicar, né? Se for invadir sem zero clique, como eles chamam, é 2 milhões. Se for com um clique, é 1,5 milhão. Se for através de SMS, mensagem, WhatsApp, aí 1 milhão de talkies. E tem toda a categorização. Aquelas falhas de segurança que mais acontecem, que é não do Touch ID, Face ID, isso tá mais ou menos seguro, mas aquele de digitar senha. Não, digita aqui, vai, sai, vai e volta. Se você descobrir um desses, 100 mil trumps. É tudo trumps. Eu falei os valores todos em trumps. Acho que eu falei um talkie aí no meio do caminho, mas não. Tudo Trump. Também acharam falha no Windows Explorer do Android, né? O aplicativo, o ES File Explorer, que dá acesso aos arquivos do usuário. Isso numa rede local. Facebook retirou também algumas contas de Instagram, do próprio Facebook, ligadas com a Rússia. Facebook que no aplicativo perdeu a liderança pro WhatsApp. Hoje o WhatsApp é mais popular do que o aplicativo do Facebook, principalmente nesses mercados emergentes. Brasil, Índia, Rússia. Também apareceu Alemanha, Espanha, Reino Unido. Mas nos Estados Unidos em si, o WhatsApp nem ficou no top 10. Outra que o Facebook se enrolou é que os próprios funcionários do Facebook foram pegos fazendo avaliações do Portal, que é a caixinha de som do Facebook com telinha. Pois é, lá na Amazon, já que tô falando de redes sociais, o Slack trocou o seu ícone, a sua marca, aquela hashtag colorida. Agora, ainda é uma hashtag, mas é uma hashtag mais, digamos, estilizada. Teve gente que gostou, gente que não gostou. E curioso anunciaram essa nova marca e a chefona de produtos tá saindo fora. E é esse ano que tá sendo esperado o IPO do Slack, também do Pinterest. Redes sociais, comunicadores, ficando grandinhos, né? Deixando de ser startups e entrando no mercado tradicional de ações, atendendo, portanto, uma série de exigências, regulamentações. Não é um critério único, mas uma das coisas que se avalia, né? Quando uma startup deixa de ser startup e vira uma
uma empresa. E o Snap, coitado, que tá mal das pernas, né? O Snap como um todo, ele é muito centrado na figura do seu CEO. O WeWork também é assim, que agora é simplesmente o Embora tenham aberto o capital, o modelo que eles usaram, você tem as regulamentações corporativas, mas os acionistas não têm muito poder de gerência. Tipo, lá o Zuck do Facebook, não vou sair. Então, e nessa você não tem muito espaço para talentos dentro. Como é muito focado no CEO, você não tem muitos talentos dentro do Snap. A galera entra, sente como é que é o clima e acaba saindo fora. E falando de CEOs, curiosidade aqui, o Timóteo gastou em 2018 310 mil talquês com a sua segurança pessoal. A Apple gastou essa grana. O Facebook gastou 20 vezes mais que isso com a segurança do Zuck, 10 vezes mais que isso com a segurança da 02 do Facebook, a Sheryl. Jeff Bezos, 5 vezes mais, 1,6 milhão. O carinha da Intel, o ex da Intel, o ex-CEO da Intel, quase 3, 4 vezes mais, 1,1 bilhão. Aliás, o chefão de chips da Apple, John Srouji, seria um dos que estão na lista dos potenciais CEOs para Intel, olhando friamente. Talvez seja uma boa para pessoa física, para o Srouji, saindo de VP para CEO. Tem, por um lado, a questão dos Macs, os chips Intel. Tem a questão do modem Intel 5G, que, aliás, atrasadíssimo. Um dos motivos de eu não acreditar que a gente tenha, em 2019, um iPhone com 5G. Não vai ter a Qualcomm, ok, tem o 5G, mas né, a Intel não tem. E aí, como é que faz? Poderia até se pensar ali numa parceria Intel, Apple, Apple Disney. Só que a Apple já tem toda a tecnologia. A Apple já sabe fazer chip, provavelmente vai levar essa tecnologia de fazer chip do iPhone para dentro do Mac, não precisando mais da Intel. Só falta a Apple fazer o seu chip de 5G. Mas, voltando à questão do quanto que é gasto com a segurança de CEOs, Sundar Pichai do Google, o dobro do Timóteo, né? 637 mil. E com o Eric Schmidt, mesmo patamar, mesmo valor do que o do Timóteo. Isso aí demonstra o valor que o CEO tem pela empresa, mas eu fico imaginando também o quanto que isso não reflete a popularidade do CEO. Eu não consigo imaginar alguém atacando o Timóteo. Já o Zuck, né, não tá com as melhores popularidades. O Timóteo também pelo Twitter compartilhou uma história de uma pessoa que foi salva, diagnosticada com fibrilação através do Apple Watch. O Forstall, lembra do Scott Forstall lá do iOS esquemórfico? Ele deu uma entrevista falando um pouco do processo criativo, né, das apostas que eles fizeram na Apple quando tava quase falindo e lançaram o iPod, quando eles pararam a produção do iPod Mini e focaram no iPod Nano, quando né, ainda não era, entre aspas, nada. Falando do processo de criação da Apple TV, depois que ele lançava um produto, ele deixava os funcionários um mês trabalhando naquilo que quisessem. E nessa surgiu uma interface de usuário, uma maneira de interação através de 3 metros de distância, que é essencialmente uma TV, né? Essa interação à distância, e daí nasce na Apple TV. Falou, né, do jeitão Jobs de ser, de proteger uma ideia, se for uma ideia boa, defendê-la e desenvolvê-la. Se a ideia for ruim, abandoná-la. Eu vou deixar esse vídeo do Forstall aqui nas notas do episódio. E para finalizar, registrar algumas atualizações. Blackblaze foi atualizado, backups até 50% mais rápidos, TweetDeck para Mac também foi atualizado, agora com suporte ao modo escuro. GoodNotes também foi atualizado. Não é uma atualização em cima da versão, é um outro aplicativo, versão 5, mas é uma atualização gratuita para quem é usuário da 4. Spotify lançou uma coisa legal também, que é um Car View, um modo carro. Ele identificou que você fechou uma conexão Bluetooth com um carro, com um veículo. Opa, peraí, muda a interface para facilitar o uso do aplicativo. Outra coisa que eu achei legal foi a Pioneer, meio que transformando o teu dispositivo numa tela de rádio. Você não tem aquele espaço para ter uma central multimídia, você não tem para colocar uma telinha touch, né, para fazer o CarPlay, o Android Car. Aí você espeta num dock o teu smartphone e você fecha a conexão com o rádio padrão da Pioneer e esse rádio vai mandar uma telinha pro aplicativo onde você vai controlar a música, ver a hora, ver a sua velocidade, como se fosse um dashboard do CarPlay. Claro que é extremamente limitado, né? É uma sacada interessante, mas não sei se pega. Tem algumas evoluções, sapato que amarra sozinho, tênis que amarra sozinho. A Nike fez algumas soluções, essa agora parece interessante, porque você consegue controlar pelo tênis, mas também tem um aplicativo onde você pode fazer ajustes, fazer alguns controles, mas né, vai ter que carregar. Por outro lado, é um tênis para basquete, então não é de uso contínuo, mas não é meio esquisito quando você para imaginar, tem que recarregar o tênis. Vai chegar um momento em que a gente vai resolver esse problema da bateria. Tem uma etiquetinha, também uma outra coisa que eu vi legal, uma etiquetinha Bluetooth que você não precisa recarregar, padrão NFC, mas é Bluetooth. Recarrega, a energia dessa etiquetinha vem de RF, vem de radiofrequência. As ondas
você não gera energia a partir do movimento das ondas do mar. Então, através das ondas eletromagnéticas, você consegue recarregar. Então, você tem uma bateria eterna. Você tem um NFC, só que Bluetooth. Imagina quando, sei lá, daqui 5, 10 milênios, a tecnologia não vai parar, né? A gente conseguir dominar a eletricidade e conseguir, de fato, tirar eletricidade do ar, resolver de uma energia ilimitada. Outra coisa também que eu gostei foi um aplicativo de chat, o Squad, que tá aí com a câmera de boa, você conversando, só que você consegue compartilhar a sua tela, você consegue fazer com que a pessoa veja na sua tela. É um recurso interessante para chat. Começou com o TeamViewer implementando isso no aplicativo de suporte e é bacana também que esteja indo pro chat. E por último, registrar que tem um hotel no Japão que desde 2015 ele entrou numa proposta de automatizar, né? Tem robôs. Quem fica ali na recepção é um robô. Alô, eu esqueci o nome do Blade Runner da Netflix, não sei o que lá, Carbon, né? Que tem um hotel com inteligência artificial. Não é exatamente essa coisa, são robozinhos mesmo. Até é por isso que esses robozinhos estão sendo descontinuados, tá, né, mandando embora esses robôs, porque tá desatualizado, né? A tecnologia evoluiu muito nesses 4, 5 anos, então já tá desatualizado. O teu smartphone perde para esses robozinhos. Então o hotel falou, ó, segura aí, vamos colocar pessoas normais, e enquanto isso a gente atualiza a nossa linha de robôs. Eles não desistiram de fazer um hotel automatizado. E assim, limpando os meus AirPods, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.